Também, uma elegância total. Mauro, você que também é muito elegante, vamos falar de Flamengo. Gerson, pai do Gerson. Seleção brasileira também. Seleção brasileira também. Cara, tá lá. Gerson, pai do Gerson e tudo mais. Tem essa história de vai ou não vai. Eu não vou ficar perguntando vai mesmo, porque você fala, você faz cada pergunta, não sei. Mas o que diz é que se a multa chegar, e é uma bala, a multa ali à vista, que o Flamengo quer à vista, ele vai. E o pai dele vai levar ele lá para a Rússia. Já mistura as duas coisas, né? O cara vai para a Rússia um ano da Copa, o cara é titular da seleção. E com relação ao Flamengo, e aí? A situação do Gerson, muita gente não entendeu, né? Na verdade, assim, veja bem, eu vou tentar explicar, né, se eu concordo ou não, embora até eu concorde. Acho uma boa estratégia. O Flamengo adotou uma estratégia que foi o seguinte: multa rescisória dele era 200 milhões de euros. Ninguém vai pagar 200 milhões de euros, né? Eu lembro que o Dudu, um tempo atrás no Palmeiras, alguns anos, quando ele estava bem, ele tinha uma multa de 60, 70 milhões. Também ninguém pagaria isso, mas o que? É uma proteção. Se alguém quiser levar, vai ter que sentar à mesa e negociar, porque não vai pagar isso tudo. O que o Flamengo fez? O Gerson, vamos lembrar, o Gerson jogou no Flamengo em 2019, aí ele volta durante a pandemia para o Olympique. Ele só volta para a Europa, essa que é a realidade, tá? Isso é um fato. Porque o Sampaoli foi treinar o time francês e quando o Sampaoli cisma com o jogador, ele não deixa o dirigente dormir, ele vai pedir 24 horas por dia aquela contratação. Aí os franceses vieram até o Rio de Janeiro, conversaram com o Flamengo, fizeram uma proposta, a primeira, a segunda, o Flamengo não aceitou, até que chegaram num acordo e foi vendido. E o Flamengo queria vender porque precisava de dinheiro, estava na pandemia, a receita caiu. Ele vai para o futebol francês, faz um bom ano, muito bom ano. Aí sai o Sampaoli, entra um técnico croata, o Igor Tudor, que estava agora na Juventus, inclusive nesse final de temporada, e ele muda a posição dele, ele vai parar no banco. Imediatamente sai, no mesmo site de sempre aqui no Brasil, sempre o mesmo site. Não vou nem dizer qual é, porque é óbvio, né? Sai lá, pai do Gerson reclama, vamos tirar ele daqui e tal, bababá. Quer dizer, o cara não pode ficar no banco, não pode brigar por uma posição, né? Porque o pai dele começa a gritar. Aí o Flamengo vai lá e traz ele de volta, aí paga 15 milhões de euros. Passa um tempo, esse ano, ele começa a reclamar de novo no mesmo site, na mídia, porque tem que ser valorizado, que ele ganha pouco. Bem, ele ganhava menos em relação, não ganha pouco, né? Menos em relação a outros jogadores, porque o Jorginho chegou agora. Por que o Jorginho ganha tão bem? Ele é dono dos direitos federativos dele. Então ele fala, olha, eu quero ganhar um salário X. Ok, salário perto dos mais altos do elenco. E eu estou cedendo os meus direitos. Vocês não estão comprando do Arsenal, agora os direitos são meus. E o que acontece? Você compra do jogador os direitos. Assim, o Felipe Anderson foi assim no Palmeiras. E você dilui no salário. Então o cara passa a ter um salário turbinado. Mas você não pagou multa rescisória. O Gerson, o Flamengo, pagou 15 milhões de euros ao Olympique. Então por isso que ele não ganha tão bem quanto o Michael. Porque o Gerson não cumpre contrato. O Michael cumpriu o contratinho dele lá, bonitinho, lá na Arábia Saudita, saiu livre e negociou com o Flamengo um salário, mas o aluguel, a cessão dos direitos. Então, essa diferença salarial, ela é muito fácil de entender. Mas quando isso chega na mídia reclamando, para o torcedor não saca isso aí. Pô, o Gerson ganha menos que o Michael. Aí ele pensa, que absurdo, dirigente, que merda, que... Então, joga o clube, a diretoria, o clube contra a torcida. E isso é feito de forma sistemática e recorrente, não importa onde joga. Claro que tem um desgaste aí. Aí no começo do ano, né, começou essa história de novo do Zenit, da proposta, pela minha apuração, não é de 29 milhões, era 18 milhões de bônus. Os bônus poderiam chegar até 19,5 mais ou menos. Alguns bônus eram muito engraçados, alguns itens para bonificação do Flamengo. Era participação na Champions, classificação para as oitavas. Pô, não joga Champions. Nunca vai atingir essa meta. Então o Flamengo recusou. Bem, passou um tempo agora, na semana passada, há uma semana exatamente, hoje faz uma semana, teve uma reunião. O pai do Gerson, 2 representantes do Zenit e o José Boto, dirigente do Flamengo. Queremos contratar, e o Boto falou, bem, nós fizemos a renovação de contrato em abril e reduzimos a multa de 200 para 25 milhões de euros. Mas por que reduziu isso tudo? É 25 e não tem papo. É pagar e levar. Deposita, que nem o Flamengo contratou o De La Cruz. O River nem quis conversa com o Flamengo teve que pagar 16 milhões de dólares. Paga e leva. Porque o Flamengo chegou à conclusão que, e é muito bom dinheiro, 25 milhões de euros. Pela idade. 28 anos. 2 passagens na Europa sem se fixar. Nunca o jogador saiu do Brasil por esse valor com essa idade. É um ótimo negócio do ponto de vista do mercado. Né? Ele não tem esse valor de mercado. Então, seria uma ótima venda. O jogador quer ir embora. Dizem que ele vai ganhar muito mais lá. Mas o curioso é que de lá para cá, o Zenit não se manifestou. Tudo que está saindo na mídia está sendo vazado pelo staff do jogador. O Zenit não procurou o Flamengo e não falou nada há uma semana. Então, vai comprar? A gente não sabe. Segundo as pessoas próximas ao jogador, parece que sim. Se pagar, leva o jogador e acabou. Eu acho que está correto o clube. Porque o clube não tem que ficar submetendo aos caprichos de personagens periféricos do futebol, que ficam ao redor dos jogadores, reclamando sem razão. Eu faço a comparação. Imagina o seguinte, você trabalha numa empresa, aí você está insatisfeito com o seu salário, porque você não pode tirar férias, ou porque está trabalhando muito, ou porque o outro que faz a mesma coisa que você ganha o dobro. Você faz o quê? Tu vai no teu chefe, conversa, reivindica, argumenta, ou vai para a rede social reclamar?
Ou vai para o grupo de WhatsApp da empresa e fala que não dá. Vou pedir pro meu pai vir aqui na porta do... O pai vai reclamar aqui. Cara, nenhuma empresa tolera isso. Tolera? Você vai ser demitido, pô. Você vai ficar reclamando publicamente da empresa. Ninguém aceita. E é o que acontece no futebol. E a relação é sempre assim, muito paternalista. Não, vamos entender o pai dele e tal. O que eu acho que está vendo agora é uma quebra. Não, vamos ter uma relação profissional, cara. Quer reivindicar? Vem, conversa, faz uma reunião. 200 milhões é muito, ninguém vai pagar? Quanto que vale? 25? 25, mas não tem negociação. Agora a questão é o Flamengo manter essa postura. Não ter negociação. Paga e leva, igual fez o River Plate. Se fizer, eu acho perfeito. Muita gente não entende como é que reduziu a multa. Reduziu para um patamar realista e se quiser, leva o jogador. E aí, uma coisa que é muito clara. Por que o Flamengo aceita negociar o Gerson? Por conta do combo. O combo Gerson, o pai do Gerson. Ninguém aguenta mais. Os caras estão com o saco cheio. Não por acaso o BAP, de quem eu discordei inúmeras vezes, concordei quando ele falou recentemente, né? Vamos ver se o atleta Marcão está satisfeito quando estava discutindo a renovação de contrato. Num tom sarcástico, eu acho que bem colocado. Para colocar o cara no lugar dele. Sabe? O cara é o presidente do clube. Vai ficar aturando isso até quando? Isso não existe, gente. A gente tanto fala em profissionalismo e fica defendendo essa relação de amiguinhos aí, nós vamos entender. Entender o quê? O cara está desgastando a imagem do clube, o clube paga em dia, faz tudo direitinho. Então, essa é a situação. Agora depende do Zenit. O Neymar pai, e leva. fazendo escola aí. É uma versão, assim, um pouco da Shopee, né? Como dizem por aí, né? Do Neymar pai. O negócio pro Flamengo, eu também concordo com o Mauro. Considerando a idade, que não tem mais poder de venda, eu acho um ótimo negócio. Agora, pro Gerson, o Gerson querer ir... Assim, ele já tem grana o suficiente para falar que não vai. Não é um negócio... Beleza, ele vai ganhar 3 vezes mais, mas ele já ganha muito. Ele tá há 1 ano da Copa do Mundo. Foi titular no primeiro jogo do Ancelotti na seleção brasileira. E ele vai jogar num lugar que hoje em dia não tem competição internacional, que tem muito menos jogos, até no aspecto físico. Ontem o Rodrigo Caetano estava falando sobre a dificuldade que foi para eles poderem convocar o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique foi lá para o Zenit, já tinha 2, 3 jogos, enquanto aqui no Brasil já tinha jogado 25, 30 jogos. Então, assim, não faz nenhum sentido no aspecto de modelo esportivo o Gerson ir para o Zenit a essa altura do campeonato. Pô, 1 ano da Copa. E o cara foi titular no primeiro jogo do Ancelotti. Assim, a chance dele estar no grupo daqui a 1 ano é gigantesca. Ele está jogando no Flamengo, o time que tem a maior torcida, a maior repercussão no país. Titular, joga na ponta, joga no meio, joga de volta. Pô, não faz nenhum sentido. Tá bom, vai ganhar dinheiro. Espera um pouco, espera 1 ano. Então... Se o Zenit quer agora, espera 1 ano, pega depois da Copa. Assim, eu entendo, quer ganhar dinheiro, o pai do Gerson vai querer ganhar dinheiro, quer garantir a 5ª geração. Agora, se o cara olhar e pensar, eu posso jogar uma Copa do Mundo, tá aqui com o Ancelotti convocado titular no primeiro jogo que eu fui. Nossa, pra mim, assim, é um negócio totalmente fora da casinha. Mais uma semelhança com o pai dele que então, manda na mais uma semelhança com o Neymar pai. Eu consigo entender, eu acho. Agora, nem o pai deve ter falado, você vai jogar uma Copa, filho. Então, é mais uma semelhança com o Neymar pai e as decisões esportivas da carreira do Neymar, certo? É parecido. Né? Então, assim, você acha, faz sentido o cara sair do Barcelona? Faz sentido o cara ir jogar lá? Não faz esportivamente. Agora, os caras, né? E imagino que essas perguntas que o Danilo faz em relação ao Gerson, pessoais em relação ao... Não é possível que ele não olhe no espelho e não faça essa reflexão há 1 ano da Copa, né? Então... Não é possível que ele não faça essa reflexão, né? E acho que... Possível. A não ser que ele ache que ele vai lá, eu vou ser convocado de qualquer forma. Eu vou pra lá e vou continuar sendo convocado. Não vai. Aí é fora da casinha. O Luiz Henrique, o Rodrigo Caetano acabou de falar do Luiz Henrique, que até tem um exemplo próximo, entendeu? Não vai, né? Não vai. Eu acho que coloca essa questão em segundo plano. O jogador. Eu também porque, acho. Assim, quando o pai do jogador, seja qualquer jogador, qualquer pai, né, fala, e o jogador nunca contesta, ele está concordando. Isso, eu concordo com o Mauro, eu tô com o Mauro. Senão o cara fala assim, não, peraí, meu pai fala lá a opinião dele. Vocês querem ouvir meu pai, pode ouvir, mas quem decide sou eu. Isso. Qualquer um desses jogadores poderia falar isso, mas nunca falam isso. Eu concluo que eles concordam com aquilo que os pais falam. Até porque quem assina é o jogador, né? Não é o pai. Estamos falando de um homem de 28 anos, gente, não é de um bebê. Que coisa, hein, Trajano? 1 ano da Copa, o cara vai se meter na Rússia? Não, mas o que eu acho engraçado é a situação do elemento novo no futebol brasileiro. É o pai. O pai, Vai ter um sindicato daqui a pouco de pai de craque, ou de bom jogador de seleção. O presidente e dono certamente será o Neymar pai, né? Curioso, né? Eu concordo com tudo isso. Agora, você deve estar pensando só no dinheiro. Porque se pensasse em Copa do Mundo, já tem dinheiro. Ele quer ganhar mais dinheiro do que ganha. O pai está vendo que vai ficar bilionário, não sei.
Tem sentido. Eu acho que a análise do Mauro foi perfeita, explicando para o torcedor, porque o torcedor entende tudo estimulado por gente que quer fazer putrica, quer tumultuar o ambiente, e começa a explicação do Mauro é perfeita. Por que diminuiu esse valor? Caiu na real, né? O valor da multa. 28 anos, ele não tem tanto mercado lá fora, é um momento de vender. Agora o pai é o papai, né? Aquele personagem do Chico Anísio, né? E aí, Juca? Ele tem como ídolo o Neymar pai, e ele diz isso, que um dia conversando com o Neymar pai disse para ele: Marcão, os empresários têm 12, 13 jogadores. Se um não der certo, tudo bem, os outros 12 darão. Eu só tenho um, cuido dele como se fosse 12 ou 13. Faço o mesmo com o Gerson. E diz ele, eu faço. Mas é verdade isso? Ele falou mesmo ou é uma brincadeira? Sim. É mesmo? Não, senhor. Não sabia. Isso é uma matéria do Globo, de Rapaz. tempos atrás que eu li. Caramba. Agora, e pro Flamengo, Mauro? Ruim sem Gerson? Não, é uma baixa importante, né? Isso é inegável. Mas aí é aquela questão. Como é que você segura o cara nessa situação? É só você se colocar no lugar do dirigente. Imagina o pai do Gerson batendo na tua porta a cada 15 dias para encher o saco reclamando de alguma coisa. Quando você não recebeu o cara, ele vai na mídia, no mesmo site de sempre, que a gente sabe qual é, e os amiguinhos lá vão publicar sempre as aspas dele. Ou então ele faz um podcast que ele entrevista ele mesmo e fala as coisas. E aí a torcida vai na onda. Cara, é um pacote que é incompatível. Eu acho que isso é incompatível no ambiente profissional. E se quer ser profissional, não pode tolerar isso. Eu acho que isso é intolerável, na minha visão. Essa coisinha de paciência, jeitinho, não tem que ter. Tem um contrato, acabou de renovar o contrato, teve um aumento, gente, foi em abril, fez 2 meses. E semanas depois, já veio, não, vamos embora, não sei o quê, peraria, tem a Rússia e tal. Então, acho que ele fez o certo. O Flamengo colocou um valor que ele acha bom, e eu acho ótimo o valor pela faixa etária, por tudo, né? E se quiser paga, leva embora. Porque eu tenho um detalhe, quando você vende um jogador, o agente que faz a negociação tem comissão, tem tudo isso. Aquele valor que fala, valor bruto, ele nunca é o que vai para os cofres do clube vendedor. Numa compra direta, pagando a multa, não tem comissão, não houve negociação, ninguém intermediou, ninguém participou, não houve confecção de contrato, nada. Pagou e levou. O contrato vai ter do clube comprador com o atleta, mas o clube vendedor só recebe o dinheiro. Só imposto. Paga só os tributos, né? Mas você não tem essas despesas extras, então o dinheiro vem limpo praticamente. E é muito dinheiro. O Gerson é um ótimo jogador? Mas com o Gerson, cara, o Flamengo ganhou e perdeu. Ganhou a Copa do Brasil, perdeu a Copa do Brasil. Ganhou o Carioca, tomou goleada no final do Carioca. Fracassou a Libertadores. A presença dele não torna o Flamengo imbatível, torna o Flamengo mais forte. Agora, sem ele, com esse dinheiro, se for capaz, você no mercado busca outros jogadores, repõe e continua. E até mais jovem. Talvez até mais jovens, inclusive. E uma coisa que eu acho que o Felipe Luiz tem claro e o Boto tem claro é que o coletivo é mais importante e eles não vão ficar pensando, vamos priorizar o Gerson. O Gerson é um jogadoraço de seleção, como eu estava falando. Agora o coletivo. Porque se você permite esse tipo de situação, você começa a degradar o ambiente. E esse é uma coisa que o Felipe Luiz não vai deixar nunca e o Gerson e o Boto não vai deixar nunca. E o Felipe Luiz, aliás, tem o Gerson como um dos jogadores mais próximos dele, conversa, é um dos líderes do elenco. Então deve ser curioso para ver como vai ser essa volta do Gerson. Eles vão se encontrar só nos Estados Unidos agora, né? Depois da seleção, direto para os Estados Unidos. Então, tô curioso para saber como o Felipe Luiz vai levar essa questão também. Um dos argumentos que foram apresentados ao longo desses tempos, né, pelo pai do jogador, foi de que ele abriu mão de muito dinheiro para voltar ao Flamengo. Ele voltou porque ele quis. Claro. Ele tinha um contrato com o Olympique. Se ele o cumprisse, ele estaria entrando na última temporada. E ano que vem, daqui a menos de um ano, ele estaria com 29 anos, que ele é de maio, e com os direitos na mão. Imagina, o Gerson da seleção jogando na França, que ele ficasse no Olympique, 29 anos com o dinheiro na mão, o contrato na mão, para ficar no Olympique, para ir para um outro clube europeu ou voltar para o Brasil. Aí você faz esse contrato, que é o contrato do Jorginho. Olha, eu quero salário e eu estou vendendo passe para você. O Guerreiro era assim no Flamengo, quando saiu do Corinthians há 10 anos. Então, ele não cumpre o contrato. Ele não cumpre o contrato. Pode reparar, qual o contrato que ele terminou? O Olympique, Flamengo 2 vezes, Fluminense ele saiu vendido, Roma, emprestado da Fiorentina, voltou. Então, não vai ter isso. Aí a reclamação, ele abriu mão porque ele quis. Porque quis voltar. Eu acho engraçado. Então você percebe como é que é o jogo de palavras, né? Sim. Você pede para voltar e volta. Olha, não, eu abri mão, mas você que quis voltar. Eu não te obriguei a voltar. Enfim. É isso. Vamos a um